Olá diva, olá divo, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Cristiane Rezende e esse é o canal Diva Preta, um lugar onde a nossa pele pode se expressar. Hoje eu não trago uma notícia muito boa, apesar de estar aqui feliz por estar falando com vocês. Esses dias eu fui destratada em uma loja na rua Teodoro Sampaio, em São Paulo. E esse vídeo, de certa forma, ele é um desabafo contra as coisas que nós negras, sofremos todos os dias e muitas vezes temos que sofrer calados. Nesse caso que eu vivi recentemente, além de muitos outros que eu já venho vivendo e venho compartilhando com você aqui no canal, eu me senti no momento em que eu fui agredida, né, que eu fui destratada, porque a partir do momento que você entra num lugar, num comércio, e você tem o dinheiro para pagar, você simplesmente quer ser tratada como qualquer outra pessoa. Você não quer que exista uma diferença no seu tratamento por conta da sua cor da pele, por conta da sua opção, né, sexual, de gênero, enfim. Então, mais uma vez, né, foi uma agressão contra mim e eu percebi o quanto que eu me senti cansada, sabe, de tanto lutar, de tanto falar, de tanto expor tudo isso e ver que as coisas não mudam. Sabe, porque a minha indignação, eu sempre faço questão de fazer valer os meus direitos, de ir atrás, e não sei o quê, e querer falar, e querer mostrar para a pessoa que ela está errada, mas naquele momento eu me senti tão machucada, sabe, por tantas vezes que essas coisas vêm acontecendo, que, sabe, eu simplesmente respirei fundo e me senti muito cansada. Então, por isso que eu tô compartilhando aqui com você nesse vídeo, que de alguma forma a gente precisa buscar forças para se levantar, para se reerguer, porque infelizmente essa luta não vai terminar. Eu fico pensando assim um pouco como que algumas pessoas têm a coragem, não tem outra palavra, como que algumas pessoas têm coragem de dizer que o racismo no Brasil não existe. Eu acho que essas pessoas devem ser pessoas brancas, não é isso? Pessoas que estão num lugar privilegiado na questão racial. Pessoas que não têm problemas com isso no seu dia a dia. Agora, eu acredito, se você for perguntar para todos os negros, ou pelo menos para a maioria dos negros e das negras no Brasil, se o racismo existe, se alguma vez passaram por alguma situação que realmente foi constrangedora relacionada à cor da pele, eu tenho certeza que todos, ou pelo menos a grande maioria, vai dizer que sim. Então eu fico muito triste com a falta de sensibilidade das outras pessoas que não vivenciaram essa questão, porque não estão nesse lugar de dizer que o racismo no Brasil não existe, que o Brasil é um país miscigenado, que o Brasil é um país que, né, não existe isso, existe lá nos Estados Unidos, aqui não. Como, né, se eu fui agredida fisicamente, né, na rua da universidade por causa da cor da minha pele, porque se na universidade que eu frequento as pessoas mudam o lado da escada, sabe, para não cruzar comigo. Se eu entro numa loja e eu sou destratada por uma pessoa, enquanto que a pessoa da outra fila, que é branca, não sofreu o mesmo tratamento que eu, quando eu entro no supermercado. Eu sinto, sabe, tipo, o guarda me vigiando, enquanto que a loja tá cheia, sabe, e só vai na fila, no setor que eu entro. Então, assim, existe esse constrangimento, sabe, existe essas questões que não podem ser ignoradas. E eu fico perguntando essa falta de sensibilidade das pessoas em dizer isso. São aquelas que não vivenciam essa situação, então não tem nem o que falar, sabe? Ou pelo menos falar, eu como pessoa branca, eu não vivi essa discriminação, não é? Porque eu, Cristiane, como pessoa negra,
eu vivo essa discriminação quase que o tempo inteiro. E os meus impostos são os mesmos, eu pago os mesmos impostos, eu quero o mesmo tratamento, eu quero o mesmo respeito, eu quero a mesma dignidade. Sabe, é muito pedir isso. A história por muito tempo já nos negou um monte de coisa, como negros, como negras. Sabe, o mínimo que a gente pode querer nesse minuto é que os nossos direitos sejam contemplados. Porque se eu sou uma pessoa inferior a alguém, então diminui meus impostos. Não é? Porque eu continuo pagando o mesmo. Então, eu preciso do mesmo tratamento. Eu exijo o mesmo tratamento. Não exijo nada mais do que o meu direito. Desculpa esse desabafo, mas é necessário que a gente, nessa hora, se fortaleça. Você que é pessoa branca e às vezes fica indignado com os casos de racismo e tem aquele discurso, né, de que em pleno século XXI a gente ainda tem isso. Esse seu discurso não muda nada. A sua indignação não muda nada. O que muda são as atitudes. O que nós negros, indígenas, brancos, orientais, precisamos ter é a ação. É a ação que faz a gente viver numa sociedade melhor. É você se questionar se realmente só a sua indignação está sendo suficiente para mudar uma estrutura que já vem há 500 anos. Olha a força que a gente precisa para mudar algo que já existe há 500 anos aqui no nosso país. Um beijo para você, diva. Um beijo para você, divo. E força. Força nessa hora, que é muito importante a gente se juntar, a gente dar as mãos. E por isso eu peço a você, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu dislike também, faz o seu comentário. O que a gente pode fazer para ter uma sociedade mais igualitária? Não sei. Deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal, isso me ajuda muito. Um beijo no coração. Fica com Deus e Zumbi.